É muito importante, hoje aqui nós entendemos e compreendemos o fundo histórico disso, porque essa carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, ela, na verdade, é um comunicado de situações e ocorrências que estavam lá, internamente dentro da igreja e atingia diretamente aquela comunidade. Então, pastor, eu vou fazer aqui um breve resumo do que ele sabia e estava a par e tentou, por carta, comunicar à igreja e orientá-la como proceder ou resolver essa situação. Porque é o mínimo que poderia fazer um cristão pela igreja do Senhor e por aqueles que estão dentro dela, segundo o mandamento do Senhor. Zelar pela obra dele, como também representar a sua continuidade. Mas, em compensação, existem alguns detalhes importantes que eu já vou de antemão aqui citar a vocês. As informações dos primeiros passos do Evangelho na cidade de Galáxia, que era a zona central da Ásia Menor, povoada por tribos e seitas pagãs, e pessoalmente Paulo anunciou Jesus Cristo lá, segundo o capítulo 4, versículo 3. E não há dúvida que fundou essa pequena comunidade que estava ali. Ponto. Mas nesse momento em que ele escreve a carta, ele estava ausente. A princípio receberam com alegria a confiança da mensagem, como ele escreve em capítulo 4, verso 3 ao 15. Ele mesmo assume isso, que ele foi bem recebido por aquele povoado, por aquelas pessoas, e eles acataram a pregação e a palavra. Mais à frente, se esfriaram, como ele fala no capítulo 5, versículo 7 de Gálatas. O que fez surgir, ali dentro dessa igreja, por esfriamento e distanciamento das Escrituras, problemas doutrinários que estavam representados por grupos de origem judaica que ensinavam à igreja costumes, preceitos e tradições religiosas. E Paulo, na dedicação, com esta carta, de lembrar a igreja e ativar a consciência da igreja, que a autoridade teológica do conhecimento de Deus na igreja é a vida do Cristo e a revelação messiânica de Jesus. E ele passa a fazer apelos em capítulo 2, verso 5, capítulo 5, verso 1, que essas doutrinas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja por esses grupos filosóficos atacavam a autoridade de Cristo e a legitimidade da revelação dele. Essas tradições, uma delas estava a circuncisão. O que fez Paulo advertir as igrejas desse perigo que estava lá, desses grupos que atacam hoje as demais instituições, tá? Alertando a igreja que não há nenhum evangelho além daquilo que foi posto, firmado em Jesus Cristo. Então deixa claro o quê? Que ele exerceu a posição. A posição que, obviamente, qualquer igreja que esteja debaixo da prerrogativa de Cristo, de uma maneira fiel, de uma maneira concreta, vai fazer. Contra qualquer tipo de atividade, ou qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de iniciativa que desrespeite a obra e a vida do Senhor. A vida daquele que cumpriu e testemunhou ser o Messias. Bom, o que existe aqui? Uma situação lá atrás que reflete os nossos dias, que obviamente se encaixa para aquilo que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja, no contexto geral. E uma delas aqui, a liberdade de expressar a sua fé pessoal. Não existe essa liberdade. Você não pode falar em nome de Deus em vão. Paulo determina aqui o seguinte: se existe um fundamento para a nossa liberdade religiosa, essa liberdade firma o seguinte: seguir a revelação. Não se trata de expressar uma fé individual e pessoal. Quem fala por si mesmo, disse o meu Senhor, procura a sua própria glória. Nós não filosofamos, nós transmitimos, é diferente. Então, se existe um fundamento para a nossa liberdade religiosa, esse fundamento realmente é identificar na revelação desse Deus. E encontrar nela os princípios que nós temos que obedecer. Já a questão de expressar sua fé, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja sobre Deus, você não tem autorização. Mas é por causa de gente
desse tipo, que esses grupos, que esses agentes se infiltram. Por essas razões, que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, e não se contentarem com aquilo que Jesus revelou de si mesmo e procurarem as alternativas, que esses grupos se introduzem, se instalam e passam exatamente a governar, a liderar. É o que nós estamos hoje vivendo de uma maneira mais ainda evoluída. Esse sistema político e religioso que a gente vem tratando e trabalhando, como que ele se formou, a sua raiz, aqueles que lideram e administram esse mecanismo. Então, da onde surge? Da onde vem? Que porta que o diabo usa para entrar dentro da igreja? Se não isso aqui. Aqueles que acreditam portar em si próprio essa liberdade, essa autoridade para falar o que pensa e o que quer sobre Deus. É isso. De maneira resumida, e a gente continua enfrentando isso daqui. Vai acabar? Não. Nós vamos impedir isso? Não, porque a Escritura tem que se cumprir, a apostasia está aí, a situação é mais ou menos essa. A questão aqui não é impedir que isso continue acontecendo. A questão aqui é essa: quantos vão sobreviver? E não se deixarão ser contaminados. Quando eu entro nesse mérito, eu digo sempre aos irmãos, eu não me dou o luxo de me imaginar pregando para uma multidão maior que essa, para um público maior que esse, porque eu sei que daqui para frente a tendência é ser isso ou até diminuir. Pelas mesmas razões, dos homens quererem buscar na razão, no homem, as explicações da fé ou explicações sobre esse Deus. Então, se existe um fundamento para a nossa liberdade religiosa, de expressar e professar fé, ela se fundamenta e se encontra na revelação de Deus, não nisso, no que está dentro de nós. Então, Paulo ele usa uma expressão aqui, a essa igreja, quando ele tentava resgatar a consciência dela. Vos preguei o evangelho. Uma coisa que me incomoda hoje em dia é que nem isso eles sabem. Nem isso eles dominam, o que seria evangelho. Que quando eles falam evangelho com esse tipo de peso de significado. Que foi o que o protestantismo, na verdade, criou. Quando iniciou a sua peregrinação de ensinamento. De que o evangelho seja uma proposta de melhoria de vida, que o evangelho seja uma condição de melhor vida. E é assim como as pessoas traduzem a descida do Cristo aqui nesse mundo. Que ele deixou aqui nessa terra a fórmula da vida, da melhor vida, ou da melhoria da vida. E não tem nada a ver com isso. Evangelho não é isso. Mas eles insistem em querer dizer que é isso que nós temos que pregar. Então eu não tenho essa liberdade de chegar aqui para você e falar o que eu quero que pode te ajudar. Porque eu não porto essa autoridade. O ministério não é meu, eu estou debaixo da prerrogativa dele. Do acontecimento da vida dele. E se eu quero ser leal a ele, e honesto e fiel a ele, é o que eu preciso usar. Os instrumentos da verdade que eu tenho que proferir aqui a vocês, precisam ser encontrados nele e vistos nele. Que como disse o amado Paulo aqui, não há nenhum evangelho além dele. Além do que foi revelado nele e visto nele, ponto final. Se vos vierem pregando uma outra coisa, ainda que seja eu essa pessoa, que seja excluído, que seja anátema. Porque nenhum homem tem autoridade ou sequer autorização para poder expressar, anunciar e discursar qualquer assunto sobre fé que não esteja verificado e fundamentado na revelação de Deus. Parece que a gente é meio que taxativo, não? Sempre a gente está falando isso daqui para vocês, porque a insistência vem de vocês, não de mim que prego, mas de vocês que sustentam essa serpente institucional, que acreditam que pode se aconselhar no que diz respeito à fé,
baseando-se em correntes de pensamento filosófico, na cabeça e na razão de alguém. E você precisa entender que fontes desse tipo corromperam a igreja, subjugaram a igreja a um sistema que a gente não consegue mais libertar. Sequer conseguimos restaurar esse tipo de programação religiosa que ainda sempre está aqui no nosso meio. De uma forma articulando, né? De certa forma articulando formas de poder exatamente destruir esse trabalho, impedir esse trabalho de que fale em nome de Jesus Cristo com propriedades e elementos que surgem de Cristo, não de nós mesmos, ou de qualquer outra tradição, ou qualquer outro tipo de pensamento filosófico. O diabo luta com o ministério da palavra, porque ele sabe que não são muitos os interessados, que a maioria busca o sistema, em arrego no sistema, para trilhar aspectos de fé em caminhos alternativos. Não existe alternativa, existe revelação. Não há uma teoria relativa, tá? O que existe é revelação. E eu queria começar por esse detalhe, de entender isso. Evangelho. Evangelho é uma carta, evangelho é uma pregação, evangelho é uma mensagem, evangelho é um propósito e uma ideia sobre vida. O que é evangelho? É o que Jesus pregou? Evangelho? Nem isso. Evangelho é Ele. A mensagem é só uma partícula. Quando fala-se evangelho, fala-se da vida dele. Mas em compensação, há um detalhe importante, que a palavra evangelho como vocábulo equivale tanto no hebraico como no grego, detona mensagem e mensageiro. Para aqueles que estão aqui, que já ouviram as boas notícias, toma cuidado. Toma cuidado porque essa tradução não é correta. É uma boa notícia? É. Mas a palavra bruta, traduzida, ela detona tanto a questão da mensagem, como também o mensageiro que a trará. Tá? Que está associada à justiça, libertação, salvação e paz. Que posteriormente foi anunciado como mensageiro, aquele que representaria a vitória de Deus sobre o pecado e traria o reino majestoso de Deus. Então notem vocês, representa tanto o mensageiro como a mensagem. Essas duas vertentes, elas se correlacionam. O que quer dizer exatamente o quê? Que aquilo que Deus deseja que o homem saiba sobre ele, virá especificamente para uma pessoa que ele vai levantar. Isso dentro do processo messiânico bíblico, onde todos esses livros eles estão organizados de maneira cronológica e a ordem desses livros pregam uma história que caminha para frente e não volta para trás, que caminha para frente até uma consumação. Esse processo histórico redentivo, todos os mensageiros que já foram levantados por Deus na terra para anunciar a mensagem deles, há um que entre eles será levantado de uma maneira mais majestosa e gloriosa. E isso começa a ser anunciado no momento em que o homem cai no pecado. Deus firma um pacto ali, de que a paz, a justiça, a libertação, a salvação, viria por alguém que ele iria levantar. E de maneira mais majestosa, superior, sublime. Mas dentro do Antigo Testamento você percebe que existem ramos proféticos, de homens que Deus levantou para usar, que traziam e portavam a mesma mensagem, e até de maneira profética, falaram do Messias e falaram do ungido, para reforçar o fundamento disso, que o melhor tinha que vir. Que aquele que é melhor do que todos e está acima de todos, precisava se encarnar, se revelar para cumprir o processo redentivo dentro da história humana. Então o Antigo Testamento ele é fundamental, por quê? Porque ali indica, e ainda vou ler alguns textos aqui, que essa vitória que Deus ele prega sobre o pecado, e a manifestação do seu reino em específico, essa esperança só se debruçava para um único nome e um único homem. Uma única pessoa. E esse messianismo também deve ser tratado dentro da esperança judaica. Dentro
dos ramos proféticos e dos anunciamentos que estão nos livros mais antigos. Que para uns que já ouviram aqui é a Septuaginta. Tá? E outros textos que, na verdade, conferem o processo inicial disso que o pastor está falando aqui. Então, Deus deixa claro, desde o momento em que o homem cai do pecado, que existe um mensageiro e uma mensagem. Existe um personagem messiânico. Existe um representante redentivo que viria no futuro para restaurar todas as coisas comprometidas pelo pecado, como também satisfazer a exigência disso, do ofício do verdadeiro Messias, do verdadeiro ungido. Sem o Antigo Testamento, você não consegue entender Evangelho. Eu venho falando sempre, há uma panorâmica histórica na tua Bíblia, de uma linha de acontecimentos consecutivos e sucessivos da parte de Deus, que seguem de maneira linear até uma consumação. E tudo isso precisa ser visto por você, porque sem a compreensão dessa linha profética do Antigo Testamento, você não pode entender o Novo. Israel foi usado como trajetória histórica para Deus trazer o Messias. Sem esse povo, sem essa nação, seria impossível eu fundamentar com você aqui, ou legitimar aquilo que se cumpriu no Evangelho e se cumpriu na vida de Jesus em específico. Ele é os profetas, ele é o Antigo Testamento na íntegra, porque tudo que é visto nele foi anunciado por eles e foi anunciado para esse povo. Então essas duas alianças, elas se correlacionam, elas se conversam. É uma única história. Não existe duas histórias. Não há uma divisão nesse livro. São tempos e etapas. E o Evangelho é uma parte desse tempo. Você me ouviu? Então, quando eu falo Evangelho, eu falo da Bíblia toda, eu não falo de 4 livros, senhores. Quando eu falo Evangelho, eu falo do processo histórico redentivo. Eu falo do que era, do que é e do que ainda vai ser. Porque Deus é controlador dessa história. E o que ainda vai ser cumprido dentro dela, o Filho falou. E revelou. Então notem vocês, a Bíblia não acaba. Eu digo que a ordem cronológica desses acontecimentos e desses anunciamentos não acabaram para nós. A história não acabou ainda. Parte dela ainda tem que se cumprir depois que ele esteve aqui. Então há muita coisa sobre o Evangelho que tem que ser dita e ensinado para as pessoas que elas não sabem. E a maioria incorporou aquele conceito. É a melhor forma de vida. Não é a melhor forma de vida. Evangelho é processo histórico redentivo. É um processo que Deus instaurou, que Ele quer que você viva. É aquilo que vocês estão acostumados a ouvir dentro da igreja. Deus tem um propósito na tua vida? Tem. Tem um propósito na minha vida? Tem. Mas esse propósito não vai ser anunciado pela boca de ninguém aqui. Tem que ser visto dentro da história. Tem que ser estudado por você nos escritos. Porque esse propósito que você fala que Deus tem com a tua vida, não é a tua vida. Mas a vida daquele que Deus ofertou para te alcançar. Então quando vocês ouvirem eles dizerem, vamos pregar o Evangelho, eles não sabem o que eles estão falando. Estou falando de vocês, o segredo aqui não é falar, é saber o que fala. Porque aquilo que falamos da presença do Senhor aqui, tem que fechar com essa história. E não com a minha e a tua história.